Começa agora o programa da Igreja Internacional Nova Vida. A Palavra de Deus, testemunhos de milagres e a oração da fé. Tem também Amém, glória a Deus, aleluia, amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém. Hoje nós estamos, numa palavra maravilhosa, que é a palavra que está no livro de 2 Reis 20, amém, 21, aonde fala sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa, amém. Ele estava doente, mas foi curado, amém. Teu milagre vai chegar. Creia somente, se creres verás a glória de Deus. É a nossa campanha dessa semana, amém? Tem que crer. Coloca dentro do teu coração a certeza que Deus vai fazer, que as portas vão se abrir, que as muralhas vão cair e que tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos estar lendo, amém? Pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no livro de 2 Reis 21, amém? Já abriu sua Bíblia? Nós estamos nessa palavra maravilhosa, amém? 2 Reis 21, onde fala a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então ele chorou, amém? Ele chorou diante da presença do Senhor. Ele não ficou, como diz o outro, quieto. Ele atendeu a voz do profeta, ouviu o que o profeta disse, mas ele chegou diante do Senhor, e diz a palavra do Senhor que ele orou ao Senhor, que ele chorou diante da presença do Senhor, amém? É o que nós temos que fazer, chegar diante do Senhor com a nossa situação, não aceitando, não aceite a situação, não aceite a adversidade, não aceite aquilo que veio contra a tua vida, não aceite sentenças que veio do médico, não aceite sentenças que veio contra a tua vida financeira, não aceite sentenças que veio contra o teu casamento, não aceite sentenças que veio para destruir a tua família, a tua casa, os teus filhos, não aceita. Porque Ezequias, ele orou, porque Ezequias, ele poderia ter ficado quieto, poderia ter aceitado a sentença de morte que veio do Senhor, mas ele não aceitou. A palavra do profeta veio: põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Mas ele foi diante do Senhor orar, foi buscar ao Senhor. Diz a palavra do Senhor que ele virou o rosto para a parede e orou, e chorou muitíssimo, amém? E o Senhor, na mesma hora, diz a palavra do Senhor assim, que o Senhor, ele mandou o profeta novamente. Diz a palavra do Senhor: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus, ele não só olhou a oração, não só ouviu a oração, mas o Senhor também viu as lágrimas de Ezequias. O Senhor ouviu aquilo que Ezequias estava orando, porque ele orou de todo o coração. Ele não aceitou aquela sentença de morte, ainda que veio do céu, ainda que veio do Senhor, ainda que veio de um profeta muito usado por Deus, o profeta daquela época, Isaías.
e eis que eu te sararei. Vi as tuas lágrimas, ouvi a tua oração, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. Da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Glória a Deus. Amém? O nosso Deus é aquele que quebra a sentença. Qual que é a sentença que veio contra a tua vida? Qual que é a sentença que veio contra a tua casa? Qual que é a sentença que veio contra a tua vida financeira? Qual que é a sentença que veio sobre o seu casamento? Qual que é a sentença que veio sobre a sua vida sentimental? Qual que é a sentença que veio sobre as suas finanças? Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O mesmo Deus de ontem, hoje será eternamente o mesmo Deus. Aquele que ouviu a oração de Ezequias. E diz a palavra do Senhor que ele o curou. Que Deus ele falou em 3 dias que ele seria curado e que ele subiria à casa do Senhor e que o Senhor daria mais 15 anos de vida para ele. O nosso Deus é o Deus que dá longevidade de vida. O nosso Deus é aquele que abençoa. O nosso Deus é aquele que cura, que sara todas as feridas. O nosso Deus é o Deus que quebra a sentença de morte. Porque aqui ele estava com uma doença. Ele estava sentenciado à morte. Mas diz a palavra do Senhor que o nosso Deus é o Deus que livra até os sentenciados à morte. Então, para o Senhor não tem dificuldades, para o Senhor não tem impossível. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus, e todas as coisas são possíveis ao que crê. Amém? Então nós temos que crer. Nós não fomos chamados para viver por vista, mas nós fomos chamados para viver pela fé. E aqui ele alcançou um grande feito do Senhor. E diz a palavra do Senhor que em 3 dias o Senhor o curaria. E ele pediu sinais para o Senhor. E o Senhor deu sinais a ele. Porque o Senhor é o nosso Deus que dá sinais. O nosso Deus é o Deus que opera. O nosso Deus é o Deus que faz. O nosso Deus é o Deus que cura, que salva com mão forte. Amém? E o nosso Deus é aquele que vai fazer o milagre que você precisa. Qual que é o milagre que você precisa? Teu milagre vai chegar, crê somente. Diz a palavra do Senhor que se creres, verás a glória de Deus. Tem que crer, meu irmão. Tem que crer, minha irmã. As coisas do Senhor é pela fé. Choro não vai resolver, mas quando nós agimos pela fé, é quando o Senhor dá atendimento, e o Senhor vai dar atendimento, e o Senhor vai fechar a boca do leão, e o Senhor vai derrubar todas as muralhas, para que você venha ser vitorioso em todas as áreas da sua vida. Mas não olhe para a circunstância, não olhe para o problema, mas olhe para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Olhe para o Senhor, nunca olhe para o gigante. Amém? Esse é o segredo para vencer. Amém? Não olhar para a situação, mas olhar para o nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos estar ouvindo, um louvor, e em alguns segundos nós voltamos, amém, com a oração. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder.
remove a minha pedra. Amém, glória a Deus, amém. Prepara uma fotografia para nós estarmos apresentando ao Senhor. Prepara aí uma peça de roupa dessa pessoa que precisa ser abençoada, que daqui a pouquinho nós vamos estar orando, amém? Daqui a pouquinho. Então aqui, ó, Isaías, ele alcançou das mãos do Senhor. Ele alcançou a bênção que ele precisava. Ele foi acrescentado nos dias de vida de Ezequias 15 anos. E o Senhor deu livramento para ele do rei da Síria. E ainda, além do mais, em 3 dias ele seria curado. Diz a palavra do Senhor no 7. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Glória a Deus. Amém? Foi seguindo a direção de Deus, a direção que o profeta deu a Deus, e ele foi curado. Diz a palavra do Senhor aqui no livro de Isaías 28. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E que ao 3º dia subirei à casa do Senhor. Fez uma pergunta, ponto de interrogação. Respondeu Isaías: ser-te-á visto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra de 10 graus ou retrocederá? Ponto de interrogação. Ele podia escolher o que ele queria. Se o relógio fosse para frente ou se o relógio fosse para trás. Se a hora voltasse atrás. E ele escolheu que a hora voltasse. E aqui diz a palavra do Senhor: então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías chamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Esse relógio era um relógio que eles usavam antigamente. E diz a palavra do Senhor que o Senhor fez com que a hora retrocedesse. E fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. É muito forte. Amém? Deus deu o sinal que ele queria e ele foi curado. Diz a palavra do Senhor: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Ele foi curado. Amém? Porque ele não desistiu, porque ele não aceitou aquela sentença que veio contra a vida dele. Amém? Ainda que foi Deus que mandou a sentença, ainda que foi Deus que mandou o profeta na casa dele, ele poderia ter aceitado, mas ele não aceitou. Ele falou: Senhor, andei com inteireza de coração na tua presença, fiz o que era reto. Então ele orou e chorou muitíssimo, diz a palavra do Senhor. E o Senhor mandou que o profeta voltasse. Antes que o profeta tivesse atravessado o pátio, diz em algumas traduções. Em algumas outras traduções diz antes que ele tivesse atravessado a rua, porque ele estava no palácio, ele foi entregar esse recado lá no palácio. E ele, antes que ele atravessasse a rua, ele tinha acabado de dar aquele recado, Deus falou: volta lá e fala para o meu servo que eu darei 15 anos de vida, acrescentarei. Nós servimos um Deus que acrescenta. Nós servimos um Deus que ele dá longevidade de vida. Ele aumenta os nossos dias de vida na terra. E a palavra do Senhor diz que ele falou: ainda lhe acrescentarei mais 15 anos de vida e ainda darei os teus inimigos, o rei da Síria, nas tuas mãos. Te livrarei dos inimigos, por amor de Davi, por amor dessa cidade. Quer dizer, é muito forte. Amém? Nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus que cura, que salva, um Deus que muda o coração, um Deus que quebra a sentença. Amém? Um Deus de milagres. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. E diz a palavra do Senhor que ele é ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Então ele está de pronto atendimento. Nós temos que fazer a nossa parte, porque certamente o Senhor fará a parte dele. E o Senhor, ele vai fazer o teu milagre vai chegar. Não desista, não seja uma pessoa preocupada, não, coloque nas mãos do Senhor aquilo que você precisa e o Senhor, ele vai fazer.
Amém? O Senhor é aquele que realiza sonhos. Às vezes o sonho da pessoa já estava na gaveta, mas o nosso Deus, ele realiza sonhos. O nosso Deus, ele quebra sentenças. O nosso Deus, ele muda aquilo que precisa ser mudado. Mas nós temos que fazer o quê? Agir a nossa fé. Amém? Vamos orar? Pega uma peça de roupa da sua família, do seu ente querido. Pega um copo de água. Pega uma fotografia da família que você precisa de dar bênção. Às vezes você fala, pastor, é minhas contas, minhas finanças. Pega o que você está devendo, as suas contas, aquilo que você precisa que Deus venha tocar. E nós vamos estar orando agora. Convido você para estar orando junto comigo, amém? Vamos orar? Vamos orar? Prepare-se agora, porque é chegado o momento da oração. O momento da oração. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar orando, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e Deus misericordioso. Pai, eu apresento, meu Pai, o meu irmão, minha irmã que está orando comigo nesse exato momento. Pai, visita, meu Pai, essa água, Senhor, que essa água seja consagrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que aquele, meu Pai, que beber dessa água seja curado de qualquer enfermidade. Pai, visita, meu Pai, essa documentação que essa pessoa colocou agora nesse exato momento para oração. Colocou os boletos, meu Pai, que ela precisa pagar. Colocou, meu Pai, o contrato de trabalho. Colocou, Senhor, o currículo. Colocou vários documentos, meu Pai, que essa pessoa precisa de uma bênção. Uma causa na justiça, Senhor. Abençoa, Pai amado e Pai querido. Visita esses papéis agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, ó Deus, abençoa grandemente, Senhor. Abençoa, meu Pai, cada pedido de oração de cada pessoa, Senhor. Entra com a tua providência, entra com o seu poder, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento, meu Pai, cada pessoa que está orando comigo, cada documentação, cada pedido, meu Pai, que está agora na mão dessas pessoas, boletos que essa pessoa precisa pagar, dívidas que precisa saldar, quitação do carro, meu Pai, quitação da casa, do apartamento, meu Pai, prestações atrasadas. Vai visitando agora, Senhor. Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus que tudo pode. Tu és o Deus, meu Pai, que faz o impossível, o Deus dos milagres. Faz milagre na vida dessa pessoa, que ela consiga saldar tudo, meu Pai, que ela precisa, e que ela venha, meu Pai, testemunhar, Senhor, porque o milagre dela está chegando, o milagre dele está chegando. Pai, visita, meu Pai, essa pessoa que está com a fotografia do casamento, essa pessoa que, meu Pai, que está com a fotografia de toda a família, que precisa de uma bênção familiar. Vai visitando agora essas fotografias, meu Pai, sendo representadas agora nessa oração. Vai visitando agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa família seja livrada, Senhor. Que seja livrado, igual fala no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda, não vai chegar. Oh Deus de maravilhas, opera as tuas maravilhas, meu Pai, na saúde do meu irmão e da minha irmã agora. Visita essa peça de roupa, meu Pai, dessa pessoa que está enferma, Senhor. E essa pessoa, meu Pai, que usar essa roupa, nós apresentamos, meu Pai, essa peça de roupa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Derrama da tua unção de cura, meu Pai. Derrama do teu poder agora sobre essa peça de roupa. E qualquer pessoa, meu Pai, que usar essa peça de roupa, que ela seja curada, meu Pai, de qualquer enfermidade. Que ela seja livre, meu Pai, de espíritos malignos, em nome de Jesus Cristo. Que ela seja livre, meu Pai, de insônia, meu Pai, de perturbação, em nome de Jesus. Pai, vai de encontro, meu Pai, a vida, meu Pai, de cada pessoa que está orando comigo. Essa pessoa, meu Pai, que tem problema sentimental, que sofre, meu Pai, que corrói dia e noite, Pai. Eu te peço agora, meu Pai, dá sua bênção na vida sentimental dessas pessoas que estão orando comigo.
Pessoas, meu Pai, que precisam, meu Pai, de uma bênção na vida sentimental, que precisam, meu Pai, de uma pessoa, meu Pai, abençoada por Deus, que venha dar tudo certo. Tem pessoas que é no casamento, está casada, meu Pai, mas é como se tivesse casada sem marido. Tem pessoas, meu Pai, que está casado, é o marido, e parece que ele não tem esposa. Amém? Porque a pessoa, meu Pai, está longe do marido, às vezes o marido está longe da esposa. Visita, meu Pai, a vida sentimental desse casal. Visita, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, que precisa de uma bênção no casamento. Livramento, meu Pai, do divórcio. Dá o livramento, meu Pai, para essa pessoa. Abençoa, meu Pai, a certidão de casamento. Abençoa, meu Pai, cada objeto, meu Pai, agora erguido, meu Pai, uma fotografia desse casamento. Abençoa, meu Pai, toda a família, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, essas pessoas em todas as áreas, na saúde, meu Pai, na vida sentimental, na vida espiritual, porque tem pessoas, meu Pai, que estão caídas espiritualmente, pessoas que precisam se levantar, Senhor, pessoas que precisam voltar a orar, voltar a jejuar, Senhor, que estão orando comigo nesse exato momento, que já não sabem mais, meu Pai, o que é ter comunhão contigo, que não sabem mais, Senhor, em sentir a Tua presença. Vai de encontro agora, Senhor. Que essa pessoa, meu Pai, seja, meu Pai, abençoada em todas as áreas da vida dela. E que essa pessoa, meu Pai, venha se levantar espiritualmente hoje, Pai, em nome de Jesus. Que venha ser, meu Pai, uma mulher de oração. Que venha ser um homem de oração, meu Pai. Que venha ser uma pessoa, meu Pai, que guarda a Tua palavra, que pratica a Tua palavra. Porque o Senhor fala, meu Pai, que nós não podemos ser só ouvintes da palavra, mas ouvintes e praticantes da palavra. Ajuda essa pessoa a se levantar, Senhor. Ajuda, meu Pai, essa pessoa a se levantar, ó Deus Todo-Poderoso. Ajuda, Pai amado e Pai querido. Muda, meu Pai, a vida dessa pessoa. Muda o quadro, Senhor. Derrama da Tua bênção, derrama do Teu poder, da Tua glória. Que a Tua bênção, meu Pai, que enriquece e não acrescenta dores, venha sobre cada pessoa que está orando comigo nesse exato momento. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor é maior do que a maldição. Pai, tira toda a maldição, meu Pai, que veio contra essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, opera, Senhor, as Tuas maravilhas. Que essa pessoa venha se alegrar, meu Pai, no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos o Senhor nos fortalece. Pai, que essa pessoa possa te alegrar. Que essa pessoa possa confiar na palavra, meu Pai. Que essa pessoa possa descansar, meu Pai, por essa palavra de hoje. Descansa no Senhor, meu irmão. Descansa no Senhor, minha irmã. O Senhor nos convida no Salmo 91 de descansar no Senhor. Descansar à sombra do Onipotente. O nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Descansa no Senhor, meu irmão. Descansa no Senhor, minha irmã. Descansa, porque o Senhor, Ele fala para você, pode descansar. Porque o Senhor vai te ajudar. Não conte só com a força do seu braço, mas conte com a força do Senhor. O Senhor, Ele revigora as tuas forças. O Senhor, Ele renova as suas forças como a força da águia. Pai, abençoa, meu Pai, cada pessoa que está orando comigo nesse exato momento. Que elas sejam curadas, livradas, meu Pai, restauradas, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Importa que Teu nome seja glorificado sobre a face da terra, Pai, em nome de Jesus, amém. Tchau, meus irmãos, e até amanhã, em nome do Senhor Jesus, amém? Amanhã voltamos com uma palavra abençoada por Deus. Tchau e até amanhã em nome de Jesus. Mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. Você ouviu
o programa da Igreja Internacional Nova Vida.